Existem histórias na Bíblia que desafiam nossa compreensão. Histórias de homens comuns que fizeram coisas extraordinárias. Mas entre todas elas, há uma que se destaca. A história de um homem que Deus não chamou apenas de servo, não apenas de profeta, mas de amigo. Um homem que deixou tudo, que caminhou pelo deserto por décadas, que esperou 25 anos por uma promessa impossível e que, quando finalmente a recebeu, Deus pediu que a devolvesse. Abraão, o homem que Deus chamou de amigo. Abraão não nasceu em Israel, nem cresceu conhecendo o Deus verdadeiro. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais avançadas da antiguidade. Tinha família, propriedades e segurança. E então, aos 75 anos, uma idade em que a maioria já desistiu de sonhar, ele ouviu uma voz dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não havia mapa nem garantias, apenas uma ordem e uma promessa. E Abraão obedeceu. Deixou tudo para trás e partiu para um lugar que ele nem sabia onde ficava. Essa é a essência da fé verdadeira: obedecer sem ver o caminho completo. Mas a jornada não foi fácil. Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação. Mas os anos passavam e Sara, sua esposa, continuava estéril. 10 anos, 15 anos, 20 anos, a promessa parecia impossível. Porém, numa noite, Deus o levou para fora da tenda e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência. E mesmo sem entender como aquilo aconteceria, Abraão creu. A Bíblia registra algo extraordinário sobre esse momento. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Não foram obras, não foram sacrifícios, foi a fé. E então, aos 100 anos de idade, o impossível aconteceu. Sara engravidou, mesmo quando todas as possibilidades humanas haviam se esgotado. Nasceu Isaque, cujo nome significa riso, porque Sara riu ao ouvir a promessa. Abraão segurou aquele menino nos braços e viu nele o futuro, viu gerações, viu o cumprimento vivo da promessa de Deus. Mas então veio a prova mais difícil de todas. Anos mais tarde, Deus voltou a falar com Abraão, mas dessa vez não foi com uma promessa, e sim com uma ordem que parecia contrariar tudo. Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Imagine o coração de Abraão, o filho esperado por 25 anos, o filho que era a prova da fidelidade de Deus, o filho pelo qual todas as nações seriam abençoadas, e Deus estava pedindo que ele o sacrificasse. Mas ainda assim, Abraão não hesitou. Na manhã seguinte, preparou tudo e partiu com Isaque em direção ao monte. Foram 3 dias de caminhada, 3 dias para duvidar, para recuar, mas ele continuou. Quando chegaram ao topo, Isaque perguntou: meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu com lágrimas nos olhos: Deus proverá para si o cordeiro. Ele construiu o altar, amarrou Isaque e levantou a faca. E no último instante, uma voz do céu o chamou: Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz. Ele levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no mato. Deus havia provido. Ele não apenas enviou um carneiro, mas reafirmou que nunca pede algo sem ter um plano maior. Foi naquele monte que Deus revelou algo profundo, não apenas sobre Abraão, mas sobre seu próprio plano de salvação. Séculos depois, naquele mesmo monte chamado Moriá, seria construído o Templo de Jerusalém. E mais tarde, bem próximo dali, outro pai entregaria seu filho. Mas dessa vez não haveria um carneiro substituto. Jesus seria o Cordeiro. A Bíblia diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão não foi chamado de amigo de Deus porque era perfeito. Ele mentiu, teve medo e duvidou, mas ele creu. Ele obedeceu, mesmo quando não entendia, mesmo quando parecia impossível, mesmo quando Deus pediu o que ele mais amava. E agora fica a pergunta: Deus está te pedindo algo que parece impossível? Está te chamando para deixar algo para trás? Está testando sua fé de formas que você não compreende? Lembre-se de Abraão, o homem que deixou tudo por uma promessa, que esperou décadas pelo impossível, que levantou a faca e viu Deus prover. A Bíblia diz: pela fé, Abraão obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura amigos, pessoas que confiam mesmo no escuro, que obedecem mesmo sem entender, que creem mesmo quando tudo diz o contrário. Seja um amigo de Deus. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se para receber mais histórias que fortalecem a fé. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.